Fala, meu aluno, minha aluna aí, professor Wendel Silva aqui contigo, tá bom? Teu professor de raciocínio lógico e matemática, não é isso? Então, meu irmãozão, vamos para uma super revisão aí, para você que vai fazer o concurso do INSS, não é isso? Agora domingo, show de bola, meu irmãozão. Chama o professor Wendel Silva, tá bom? Você que ainda não me acompanha aqui nas minhas redes sociais, ó, esse aqui é o Instagramzinho, tá bom? Prof. Wendel Silva, tá bom? Ó, segue lá, teu mestre aqui, ó. Show de bola? Então, meu irmãozão, sem mais delongas, vamos aí para nossa aula de hoje, tá bom? Então, analisa aí o que o examinador informou para gente aí na questão de número 1, ó. Acerca da lógica matemática, julguem o item a seguir. A frase saia daqui é uma proposição simples. Primeiro ponto. Bora abordar comigo e relembrar alguns pontos. Ó, dentro do nosso raciocínio lógico, existe o que, professor? Ó, existe sentenças abertas, ó. Existe sentenças abertas e existe também sentenças fechadas. Professor, o que são sentenças abertas e sentenças fechadas? Bom, sentenças abertas são aquelas informações, aquelas declarações onde eu não consigo atribuir um valor lógico para ela. Ou seja, ela é o que, professor? Uma informação vaga. Ou seja, você não consegue dizer se aquela informação ela é verdadeira ou falsa. Ou seja, não tem como você atribuir um valor lógico para aquela informação. Diferentemente das minhas sentenças fechadas. As minhas sentenças fechadas, elas são o quê, professor? Elas são informações completas. Ou seja, elas são aquelas informações onde eu consigo atribuir um valor lógico para ela. Ou seja, em verdadeiro ou falso. E olha só, relembra uma coisa aqui comigo. Você precisa também saber o EI. Professor, o que é o EI? Meu irmãozão, o EI, eles são o que, professor? Eles são sentenças exclamativas, ó. Sentenças exclamativas são também sentenças imperativas e também são sentenças interrogativas. Professor, o que são essas sentenças, meu irmãozão? Por hipótese alguma, tá bom? Sentenças exclamativas, sentenças interrogativas e sentenças imperativas, elas nunca vão ser proposições em hipótese nenhuma, tá bom? E olha o que ele diz pra gente aqui na questão, ó. A frase saia daqui é uma proposição simples. Meu irmãozão, como é que ela é uma proposição se ela é uma sentença imperativa? Ou seja, ele está expressando uma ordem. E toda sentença exclamativa, imperativa e interrogativa nunca será proposição, ou seja, ela faz parte de quem, professor? Ela faz parte do EI, ou seja, gabarito qual, professor? Gabarito errado, tá bom? Ou seja, ela não é uma proposição simples. Ela é o que, professor? Ela é uma informação vaga, uma sentença imperativa. Show de bola? Então aí, questãozinha de número 1, gabarito errado, tá ok? Então bora lá para a questão de número 2 aí. Olha só o que o examinador falou aí na questãozinha de número 2, ó. Considera as seguintes sentenças. A ouvidoria da justiça recebe críticas relacionadas ao poder judiciário do Estado. Aí você vai lá e pergunta para o verbo, ó,
Quem é que recebe críticas? Ou seja, a ouvidoria da justiça, não é isso? Então aqui ela é o quê, ó? Ela é uma proposição, correto? Item 2. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018, ou seja, eu consigo ou não atribuir um valor lógico para essa informação? É claro que consigo, não é? A gente não teve uma presidente que foi mulher até que sofreu impeachment, não foi? Então, meu irmãozão, ó, essa informação aqui, ó, ela é uma proposição. Por quê, professor? Porque eu consigo atribuir um valor lógico para ela. Ou seja, eu consigo dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa, tá bom? Ou seja, ela é uma proposição. Item de número 3, ó, onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso técnico judiciário TJ Paraná. Ó, você está vendo o seguinte aqui, ó, você está vendo esse ponto de interrogação. Automaticamente você lembra de quem, professor? Você lembra do EI. Sentenças exclamativas, sentenças imperativas e sentenças interrogativas jamais serão proposições. Como é que é uma sentença interrogativa? Ela é uma informação que, professor? Ela é uma informação vaga. Por quê? Porque eu não consigo atribuir um valor lógico para ela, tá bom? Aí você já vai e olha direto nas alternativas. Ó, assinale a opção incorreta, ou seja, ó, ele quer a opção errada. Ele quer o gabarito errado, tá bom? Ó, letra A. A sentença 1 é proposição, ó, correto. A sentença 1 é uma proposição. Lembrando que ele quer errado, então a letra A não é. Letra B, a sentença 3 não é proposição. Gabarito também, ó, correto. Por quê? Porque a terceira premissa, que ela é o quê, professor? Ela é uma sentença vaga, ela é uma sentença interrogativa. Então aqui, ó, item 2 também não é. Professor, e o item de número 3? Ó, o item de número 3, ele fala o seguinte, a letra C. Apenas as sentenças 1 e 2 são proposições. Gabarito correto também. Porque a sentença 1 e a sentença 2, somente elas que são proposições. Então, a letra C aqui também não é. Professor, e a letra D? Ó, apenas a sentença 2 e a sentença 3 são proposições. Pera aí, a sentença 2 é proposição sim, mas a sentença de número 3, ó, ela não é. Ela é uma sentença interrogativa, ou seja, ela não é proposição. Então, o gabarito correto aqui, de acordo com o que ele pediu, é o gabarito letra D. Porque, professor, ele pediu quem? Ele pediu a alternativa incorreta, ou seja, ele quer a alternativa errada, beleza? Show de bola? Então aí, segunda questão, questãozinha de número 2, gabarito letra D. Show de bola? Então, belezinha, tá ok? Então, bora aí para nossa questãozinha de número 3 aí. Olha só, questãozinha bem legal. Viu o que ele disse pra gente, ó? Acerca da lógica matemática, julguem o item a seguir. Ó, dada 3 proposições, proposição P, proposição Q e proposição R, tem-se que P ou Q se então R é equivalente a essa outra proposição, certo ou errado? Primeiro ponto. A gente tem, dentro das nossas equivalências, qual que é o conceito de equivalência? Ó, equivalência lógica, você tem o quê? É quando os valores finais da tabela verdade de uma proposição forem iguais aos valores de quem? De a tabela verdade de outra proposição. Aí sim, eu digo que essas sentenças são logicamente equivalentes. O conectivo que é mais cobrado pela tua banca, que é a banca CESP, e que ela costuma cobrar em prova, é o que? É o conectivo centão. E dentro do conectivo centão, a gente só tem duas formas
de fazer com que essa tabela verdade permaneça iguais. Quais são, professor? A contrapositiva e o silogismo. Bora relembrar comigo aqui, ó. A minha contrapositiva, eu vou colocar aqui de lado, ó. A minha contrapositiva, ela é o que, professor? Ela é, ó, negar tudo, ó. Negar tudo e inverter. Negar tudo e inverter. Ou seja, ela é a mais fácil, tá ok? E você também tem o silogismo. Professor, o que é o silogismo? O silogismo, ó, você vai fazer o seguinte, ó. Dentro do silogismo, você vai negar o começo, tá ok? Ó, você vai negar o começo e você vai manter, ó, e você vai manter o final. E você ainda tem outro detalhe, ó. Você vai trocar o conectivo se então pelo meu conectivo ou, tá ok? Eu uso até um bizu nas minhas aulas para os alunos memorizar isso aqui, ó. É o que, professor? É o bizu do sentou Neymar, ó. Bizu do sentou Neymar. Você vai saber por quê, que ele é bem interessante, ó. Bizu do sentou Neymar, ele é o seguinte, ó. Troca o cientão pelo ou, troca o conectivo cientão pelo conectivo ou, você nega o começo e você mantém o final, tá ok? Então, esse aí é um bizu massa para o silogismo. Agora, professor, como é que eu vou usar isso aí dentro? Bom, quando você tiver uma questão que ela tá dessa maneira, meu conselho é que você monte a tabela verdade, tá ok? Monte a tabela verdade dela. A partir da tabela verdade, aí você julga se as tabelas verdades vão ser iguais. Se elas forem iguais, aí sim, elas são logicamente equivalentes. Entendeu? Então vem comigo aqui, bora ver aqui, bora montar a tabela verdade. Ó, você tem proposição P, proposição Q e também a tua proposição R. Isso, ó. Então você coloca aqui, ó, proposição P, ó, proposição Q e você também tem, ó, proposição R. Lembra lá, tabela verdade é o que, ó? São 3 proposições. Então, essa tabela verdade, ela vai ter 8 linhas, não é isso? O que você vai fazer, ó? Se tem 8 linhas, ó, metade, metade, ó. 4 verdadeiras e 4 falsas. Tá ok, ó? E a próxima? A próxima é a metade, ó. Se a metade de 4 é quanto? A metade de 4 é 2, ó. 2 verdadeiras, ó, e 2 falsas. 2 verdadeiras e 2 falsas. E a outra, professor? A outra é a metade do 2, ó. Uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira, uma falsa, uma verdadeira e uma falsa. Aqui dentro mesmo, você já vai fazer na tabela verdade aqui, ó. Você já começa por quem? Começa pelo conectivo ou. Por quê? Porque de acordo com a ordem de precedência, eu devo começar a resolver pelo meu conectivo ou. É isso, ó. Então vem comigo, ó. Dentro do conectivo ou, para ser verdade, eu tenho que ter o quê, professor? Pelo menos uma verdade, não é isso? Então, bora aqui, ó, proposição P e ou proposição Q, ó. Para ser verdade, não tem que ter pelo menos uma verdade? Tem pelo menos uma verdade aqui, professor? Tem. Então, o resultado é verdadeiro. Tem pelo menos uma verdade aqui dentro? Tem, professor. Então, o resultado aqui também é verdadeiro. Tem pelo menos uma verdade aqui? Tem, professor. Então, também é verdadeiro. Tem pelo menos uma verdade aqui também, então o resultado também é verdadeiro. Pelo menos uma verdade aqui também, então o resultado também é verdadeiro. Pelo menos uma verdade aqui também. E aqui também, pelo menos uma verdade aqui tem? Tem não, professor. Então o resultado, ó, é falso. Pelo menos uma verdade nesses dois? Também não. Então aqui é falso. Aí agora se repete aqui a tabela da nossa letra R, ó. Tabelinha da letra R é o que, professor? VF, 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 VF.
Aí você olha para cá, qual é o conectivo que eu tenho aí do lado de fora? Meu último conectivo é um conectivo centão. Dentro do conectivo centão, você lembra comigo que é o quê? Que todas as possibilidades vão ser verdadeiras. A única possibilidade que vai ser falsa é aquela que tem um mnemônicozinho lá do Vera Fischer, não é isso? Que a gente disse que ela é falsa, não é? Então relembra aí comigo, ó. Aqui tem um Vera Fischer? Não. Então ela é verdadeira. Aqui, ó, Vera Fischer é falso. Ó. Vera Fischer aqui também não. Então é verdadeiro, ó. Já aqui, ó, Vera Fischer é falso. Aqui tem Vera Fischer, professor? Também não. Então é verdadeiro, ó. Vera Fischer é falso. Aqui tem Vera Fischer, professor? Também não. Então é verdadeiro. E aqui também não tem. Então o resultado também é verdadeiro. Agora eu vou para a minha próxima proposição, tá bom? Vem comigo aí para a próxima proposição, ó. Você tem aqui dentro um conectivo centão, né? Resolve primeiro os parentes, é isso? Assim como a gente faz na matemática, resolve primeiro os parentes. Então, ó, conectivo centão, para ser verdade, todas as possibilidades serão verdade. A única possibilidade que vai ser falsa é o mnemônico do Vera Fischer, não é? Proposição P e proposição E, ó. Aqui é uma Vera Fischer? Não, professor. Então o resultado aqui é o quê, ó? Verdadeiro. Aqui é uma Vera Fischer, professor? É, ó. Vera Fischer é falsa. E aqui, professor, ó, aqui também não. Então resultado também, ó, verdadeiro. Aqui, professor, Vera Fischer é falsa. Então resultado é falso. E aqui, professor, aqui também não é. Então resultado, ó, verdadeiro. Aqui também não é. Resultado também verdadeiro. Aqui também não é. Resultado também verdadeiro. E a última aqui também não é. Resultado também verdadeiro. Agora você vem para a próxima aqui do lado, ó. A próxima do lado você tem o seguinte, ó. Você tem proposição Q e proposição R, não é isso? Ó, proposição Q e proposição R, ó. Conectivo então, todas as possibilidades serão verdade. A única que não vai ser verdade é quando apresentar ali o mnemônico do Vera Fischer, não é? Então, olha para cá, ó. Deu Vera Fischer aqui? Não. Então, resultado, ó, verdadeiro. Deu Vera Fischer aqui? Deu, professor. Então, ó, é falso. Deu Vera Fischer aqui, professor? Não. Resultado verdadeiro. E aqui, professor, também não. Então, resultado verdadeiro também. E aqui, professor, ó, também não tem Vera Fischer. Então, ó, resultado também verdadeiro. Aqui, ó, Vera Fischer é falso. E aqui, professor, não tem Vera Fischer, então é verdadeiro. E aqui também não tem, então é verdadeiro. Agora, professor, o que eu vou fazer? Agora você vai fazer a tabela verdade de quem? Ó, conectivo ou, tá bom? Dentro do conectivo ou, para ser verdade, eu preciso de quê, professor? De pelo menos uma verdade. Eu quero que você olhe, ó. Tem pelo menos uma verdade aqui? Tem, então o resultado é verdadeiro. Tem pelo menos uma verdade entre esses dois? Tem, então o resultado também é verdadeiro? Não, professor, o resultado aqui é falso. Olha só, eu testando vocês. Olha só, meu irmãozão, ó, não tem nenhuma verdade, então não é verdadeiro. Ó. Tem pelo menos uma verdade, é verdadeiro. Tem pelo menos uma verdade, também é verdadeiro. Pelo menos uma verdade também é verdadeiro. Pelo menos uma verdade, então, também é verdadeiro. Aqui também e aqui também. Agora, o que, que você vai fazer? Ó, você vai fazer a comparação. Ó, essa tabela verdade aqui é igual a essa tabela verdade aqui? Não, professor. Se elas não são iguais, então essa proposição aqui, ó, ela não é logicamente equivalente a essa outra não. Por quê? Porque elas possuem tabelas verdades diferentes. Ou seja, só é logicamente equivalente quando as tabelas verdades são iguais.
Então, qual o gabarito aí, professor? Gabarito errado, tá bom? Questão de número 3, gabarito errado, tá ok? Então, aqui você vem para a questão de número 4. Olha só a questão de número 4, ó. Considere a seguinte proposição, ó. Se fazemos chamadas telefônicas, não entrevistamos pessoalmente nas ruas. Aí ele fala para mim o seguinte aí, ó. Assinale a opção que apresenta a negação dessa proposição. Primeiro ponto. Pegou uma questão de negação? A primeira coisa que você vai fazer é olhar o conectivo que você tem aí dentro, tá bom? Qual é o conectivo que eu tenho aqui? O conectivo aqui, ó. Conectivo se então. Galerinha, dentro do conectivo se então, olha só. Dentro do conectivo se então, você tem que pegar o bizu de quem, professor? Você tem que pegar o bizu do mané. O que é o bizu do mané, professor? Manter o começo, ó. Manter o começo, e você vai fazer o que, professor? Que você vai negar o final, ou seja, e de quebra, você troca o conectivo se então, por quem, professor? Pelo meu conectivo e, ó, bora lá, manter o começo, ó, quem que é o começo, ó? Todo mundo que vem antes do então, ó. Então, fazemos chamada telefônica, não é isso? Ó, e negar o final, tá ok? Ó, no lugar do conectivo se então, você tá pegando o bizu comigo? No lugar do conectivo se então, você vai lá e substitui por quem, professor? Pelo meu conectivo e, tá ok? Ó, se substitui o meu conectivo então, ou seja, por quem, professor? Pelo meu conectivo e. E outro detalhe, ó, né? Você vai ter que negar o final, tá ok? Ó, então, continuando aqui comigo, ó, mantive o começo, ó, fazemos chamadas telefônicas, ó, no lugar do então. Mas, professor, não estou vendo o então aí, não. Mas, galera, é porque ele não deixou o então explícito. Ou seja, o não quer dizer que pelo fato do então não estar aí, ele não está na proposição. É claro que ele está. A partir do momento que o examinador começa a proposição com se, ela automaticamente ela tem o então no meio. Por quê, professor? Por quê? Porque o se e o então, eles estão juntos, tá bom? Então, comigo aqui, bora lá. Continuando, meu irmãozão, ó. Lá vai manter o começo, ó, e negar o final. Mas, professor, ó, aqui já está negando. Galera, quando você vai negar uma proposição que ela já está negativa, ela fica positiva, não é? Ó? Então, esse não aqui vai embora. E no lugar do então, você coloca um conectivo e. Então, vai ficar como, professor, ó, fazemos chamada telefônica e entrevistamos presencialmente nas ruas. Qual o gabarito correto, professor? Gabarito, letra B de bola, tá bom? Show de bola, padrão, tranquilaço, é isso aí, meu irmãozão. Então, questãozinha de número 4, uma questão bem tranquila, uma questãozinha de negação, tá ok? Onde a negação cobrada aí foi a negação do meu conectivo se então, tá ok? Show de bola? É só pegar lá o bizu do mané, tranquilo? Então vem comigo aí para a próxima questão, questão de número 6, outra questãozinha bem legal, ó. Considere a proposição a seguir, ó. Fico triste quando você pensa diferente de mim. Assinale a opção que apresenta uma proposição, ó, logicamente equivalente à minha proposição per. Ele quer uma proposição equivalente a essa proposição aí. Aí você olha, qual que é o conectivo que você tem aí, ó? Fico triste quando você pensa diferente de mim. Galera, ó, essa palavra quando, ela é um sinônimo de quem, professor? Do meu conectivo se então. Ela é a mesma coisa de eu ter um conectivo se então aí dentro, tá ok? Bora reescrever essa frase com conectivo se então
para que você não se perca, ó. Bora lá, ó. Só que aqui, ó, ela está em um sentido contrário. Ó. Fico triste quando você pensa de mim. Quando eu for colocar o conectivo se, então, eu tenho que dar uma organizada, ó. Vou colocar como, ó. Se você, olha só, se você pensa, ó, se você pensa diferente de mim, ó, se você pensa diferente de mim, ó, então, fico triste. Então, ó, fico triste. Aí você já tá pegando o bizu aqui comigo, ó. Então, fico triste. Aí você vai fazer a equivalência dela, ó. Lembra lá? Equivalência do conectivo então, contrapositiva e silogismo. Contrapositiva, nega tudo e inverte, ó. Vai lá, se eu for negar tudo e inverter, vai ficar como, ó? Se não fico triste, então você não pensa diferente de mim. Tem aí nas alternativas? Tem não, professor, não tem. Então ela é por quem? Por silogismo. Qual que é o bizu lá do silogismo que eu te ensinei, ó? É o bizu do sentou nei, ó. Troco o se então pelo ou, nego o começo e mantém o final. Ó, bora lá. Troca o conectivo se então pelo ou, ó. Troca o conectivo se então pelo conectivo ou, ó. Nega o começo. Como é que é o começo? Você pensa diferente de mim? É claro que não. Se eu vou negar, vai ficar como, ó? Não pensa diferente de mim, ó. Não pensa diferente de mim. Ó, não pensa diferente de mim. Não pensa diferente de mim. Aí você vai lá e coloca, ó. Fico triste, ó. Neymar. Nega o começo, manter o final, ó. Quem que é o final? Fico triste. Então, professor, qual que é o gabarito correto? Ó, gabarito correto aqui, letra C de casa, tá bom? Letra C de coração. Ou seja, ela é o que, professor? Ela está logicamente equivalente a essa proposição por quem? Por um silogismo, tá ok? Então aí, gabarito, letra C, tá ok? Show de bola? Então aí, a gente vai agora para a questão de número 6, ó. Considere, aí você tem três premissas aí, ó. Se a fiscalização foi deficiente, as falhas construtivas foram corrigidas. Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mutuários não tiveram prejuízo. Premissa de número 3. A fiscalização foi deficiente. A conclusão, os mutuários tiveram prejuízo. Aí ele pergunta, ó, presta atenção, isso é uma questão interessante. Considerando um argumento formado pelas proposições precedentes, em que a conclusão da premissa 1 e da premissa 3, julguem o item a seguir. Ó. A premissa de número 1, ó, essa premissa aqui, ela é, aí ele diz, equivalente a não é verdade que a fiscalização foi deficiente e que as falhas construtivas foram corrigidas. E aí, professor, é uma questão de equivalência. Meu irmãozão, não é. Presta atenção, por quê? Ela é uma questão de equivalência também, mas ela também é uma questão de negação. Por quê? Ó, porque que tem o não. Quando ele fala não é verdade, ele está o quê? Ele está negando tudo isso aqui. Então, primeiro você vai ter que fazer a negação dessa proposição, aí depois você faz a equivalência. Ó, a negação aqui, qual que é o conectivo que está aqui, professor? O conectivo que está aqui, ó, é o conectivo E. A negação do conectivo E é você negar tudo e trocar o conectivo E pelo conectivo OU, não é isso? Ó, então, como é que eu vou dizer, professor? A fiscalização, ó, a fiscalização foi deficiente, ó, a fiscalização foi deficiente, ó, a fiscalização foi deficiente, ó,
a fiscalização foi deficiente, aí você troca, ó, aí você bota, ó, as falhas construtivas foram corrigidas, ó, aí você vai botar as falhas, ó, as falhas construtivas, ó, as falhas construtivas, não foram corrigidas, ó, não foram corrigidas. E aí, professor, agora você vai fazer a equivalência. Qual que é o conectivo que eu tenho aqui, ó? Conectivo ou. Lembra lá? A equivalência do conectivo ou, você só tem uma possibilidade, que é quem, ó? Que é o bizu do Neymar. Nega o começo, troca o ou pelo conectivo se então. Então, você vai colocar aqui, vai ficar como, professor? Ó, você vai colocar aqui, ó, se, ó, nega o começo. Quem que é o começo? Ó, a fiscalização foi deficiente, então vai ficar como, ó, a fiscalização, ó, não foi deficiente, sim ou não, professor? Diz para mim aí, meu irmãozão, ó, show de bola? Então pensa comigo, ó, nega o começo, vai ficar como, professor? A fiscalização, ó, foi deficiente, se eu vou ter que aplicar lá o bizu do Neymar, não é isso? Então eu vou ter que negar aqui. Então pega o bizu comigo, meu irmãozão, ó. Então bora lá, negar comigo aqui vai ficar como? A fiscalização foi deficiente, ou seja, a fiscalização não foi deficiente. Então você vem, ó, se a fiscalização não foi deficiente, ó, se a fiscalização não foi deficiente, ó, aí você bota aqui, ó, então, aí você tem aqui, ó, Neymar. Ó, Neymar, nega o começo e mantém o final, não é isso? Então você vem comigo, ó, presta atenção, ó. Como é que vai ficar aqui, professora? Vai ficar, ó, as falhas construtivas, ó, as falhas construtivas, ó, não foram corrigidas, professor. Ou seja, as falhas construtivas não foram corrigidas, ok? Belezinha, show de bola. Então, professor, essa minha equivalência, ela é igual a essa minha premissa de número 1, professor? É claro que não, meu irmãozão. Ó, olha para cá, é claro que não. Por quê? Porque aqui, ó, se a fiscalização foi deficiente, aí aqui, ó, as falhas construtivas não foram corrigidas. Ou seja, o que a gente fez primeiro? A gente fez primeiro a negação do meu conectivo E, tá bom? Onde ele falava que, ó, não é verdade que a fiscalização foi deficiente, ou seja, se eu tenho que negar isso aí, porque ele está dizendo que não é verdade, então eu tenho que fazer o quê, professor? Ó, a fiscalização, só um detalhe aqui, pessoal, ó, aqui, ó, a fiscalização eu não neguei, a fiscalização não foi deficiente, e quando eu vou negar uma premissa que já está negativa, ela fica positiva, não é isso? Então, perdão aqui, porque eu não considerei a negação aqui, tá bom? Desculpem aí, mas já está corrigido. Detalhe. Ou seja, ela é sim logicamente equivalente a essa minha premissa de número 1, tá bom? Por quê? Porque elas são iguais. Então, professor, gabarito leste sexta questão, gabarito certo, tá bom? Então, professor, qual que é a próxima questão? Próxima questão, questãozinha agora de número 7, questãozinha de porcentagem, meu irmãozão. Ó, o que o examinador falou pra gente aí, ó. Julguem o item a seguir que tratam de matemática financeira. Ó. Considere que, com a diminuição do preço de determinado produto, as vendas
tenham subido, ó, 70% e a receita arrecadada desse produto tenha subido, olha só, tenha subido 36%. Nessa situação hipotética, aí ele fala para gente, ó, a redução no preço original foi de 20%. Aí você vai prestar atenção comigo, ó. Professor, ele não falou uma quantidade, galera. Olha só um bizu. Quando o examinador não te der uma quantidade total para você trabalhar em cima daquilo, você vai lá e supõe como se fosse 100, tá bom? Dessa forma fica mais fácil para você calcular, ó. Vamos supor que eu tivesse 100 produtos, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, 100 produtos, tá bom? Eu estou supondo que eu tinha, ó, 100 produtos. Como houve um aumento de 70%, ó, se aumentou 70%, então 70 sobre 100 é quanto, professor? Vai aumentar mais 70 produtos, não é? Como já tinha 100, vai ter quantos produtos agora? 170. Esses produtos, com esse aumento de 70%, ele teve o quê? Ele teve um aumento no lucro de quanto? Ó, de 36%. O que que eu vou fazer? Vamos supor que cada produto, ó, vamos supor que cada produto fosse R$ 1. Como eu tinha 100 produtos antes, quanto é que eu tinha aqui, professor? Eu tinha R$ 100, não é isso? Ó, então, eu tinha R$ 100. O que que aconteceu? Ó, houve um aumento, ó, houve um aumento de quanto? De 36% nas vendas, não foi aí no lucro? Então, aumentou quanto? Aumentou R$ 36. Como eu já lucrava 100, não é isso? Ó, quanto é que eu estou lucrando agora? R$ 136. Como é que eu vou saber o preço dele aí? Ó? Eu vou dividir. Ó. Se eu tenho R$ 136 e eu tenho 170 produtos, ó, 136 dividido pelo número 170 dá igual a quanto, professor? Dá igual a 0,8, ou seja, 0,8 é o novo preço desse produto. Então, se o preço era de R$ 1, quanto foi que você perdeu aqui, meu irmãozão? Ó, você perdeu 20 centavos, não foi? E estes 20 centavos, ele corresponde a quanto? Ele corresponde a 20%, não é? E ele falou aqui, ó, nessa situação hipotética, a redução do preço original do produto foi de 20%. Gabarito certo ou errado? Gabarito certo, professor. Gabarito correto, tranquilamente aí, gabarito correto, tá bom? Então, questão de número 7, gabarito certo, tá ok? Então, agora a gente vai para mais uma questão de porcentagem, tá bom? Banca CESP, observa o que o examinador falou para ti, ó. Em uma determinada loja, uma bicicleta é vendida por 1.720, ó, em duas prestações, à vista ou em duas vezes, com uma entrada de 920 e uma parcela de 920. Com vencimento, olha só, no mês seguinte, caso queira antecipar o crédito correspondente ao valor da parcela, o lojista paga para uma financeira uma taxa de antecipação correspondente a 5% no valor da parcela. Aí ele fala, ó, com base nessas informações, julguem o item a seguir. Na compra a prazo, ou seja, ele quer saber na compra a prazo, o custo efetivo de financiamento pago pelo cliente é inferior a 14%. Primeiro ponto, ó, o valor à vista, ó, valor à vista dessa bicicleta de quanto?
é de 1.720. Quanto que é o valor dela a prazo? Bom, o cara dá uma entrada, ó. O cara dá uma entrada de R$ 920 e aí ele paga uma parcela de quanto? De R$ 920. Então pensa comigo, meu irmãozão, ó. Olha só, se essa bicicleta ele dá 920 de entrada, depois paga 920 de novo, essa bicicleta está saindo por quanto? Essa bicicleta a prazo está saindo por quanto? 1.840, não é? Essa bicicleta não está saindo por 1.840? Então pensa comigo, ó. Se eu dou essa entrada de R$ 900, quanto ainda teria que restar para me poder pagar, para poder completar esses 1.720? Quanto é que teria que restar? Restaria quanto, professor? Professor, restaria R$ 120. Galera, esses R$ 120, ele é os juros de financiamento. Ele é o que, professor? Ele é os juros, ó. Ele é os juros do financiamento. Ele é os juros do financiamento. Ou seja, por quê? Porque tu está comprando ela a prazo. Tu está dando 920 de entrada e tu vai pagar uma parcela de 920. Ou seja, essa bicicleta está saindo para ti por 1.840. Então tu está pagando R$ 120 a mais de juros. Entendeu? E ele quer saber o quê? Ele quer saber essa porcentagem, ó, de quem? Da operação de financiamento. Quanto que é o valor da bicicleta que estava faltando? Era quanto? Se ela fosse comprar à vista, R$ 800, não é? Então, esses R$ 800, ele vai corresponder a quanto? Ó? A 100%. Quanto que é o valor da taxa de financiamento? R$ 120. Esses R$ 120 vai corresponder a quanto? A X, não é? Ó, corta um zero, corta um zero. 80 vezes X dá 80x. Igual a 12 vezes 100 é quanto, professor? É 1.200. Ó, corta um zero, corta um zero. Então, ó, X é igual ao número 120 dividido pelo meu número 8. Galera, 120 dividido pelo número 8 é igual a 15, ou seja, 15%. E ele falou é inferior a 14%, ou seja, gabarito errado, porque o resultado é 15. 15 é superior a 15%. Ou seja, questãozinha de porcentagem, prego batido e ponta virada, tá bom? Show de bola, tranquilaço. Então agora a gente vai aí para mais uma questãozinha de quê, ó? Mais uma questãozinha de conjuntos, tá bom? Vê aí o que o examinador falou pra gente, ó. A bibliografia para o conteúdo de raciocínio lógico contida em um edital para concurso indicava somente 2 livros, livro A e livro B. Uma pesquisa foi realizada com N pessoas inscritas nesse concurso. Verificou-se que aí você tem, ó, 61 pessoas não consultaram o livro A, 87 pessoas não consultaram o livro B, 26 pessoas consultaram os 2 livros e 94 pessoas não consultaram, somente consultaram o livro A. Primeiro ponto, bora organizar. Ó. Você tem quem? Ó? Pessoas que não consultaram o livro A. Ó. Não há. São quantas pessoas? 61 pessoas. Pessoas que não consultaram o livro B. São quantas pessoas? 87 pessoas. Aí você tem, ó, pessoas que consultaram o livro A e o livro B. Foi quantas? Foi 26 pessoas. Pessoas que consultaram o livro A, 94 pessoas. Aí você vai montar o teu diagramazinho aqui, ó, tá bom? Ó, bora montar o diagramazão aqui, para ficar mais fácil. Ó, montamos o diagrama aqui para ficar tranquilaço. Lá vai, ó. Aqui você tem o livro A e aqui você tem o livro B. Não é isso, ó? Então, beleza, professor, beleza. Então, bora aqui comigo, ó.
A primeira informação que você deve coletar é quem? É a intersecção, não é isso? Quem que é a intersecção, professor? A intersecção é quem está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Quem é que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Ó, o número 26, não é? Então, você vai colocar o número 26 aqui dentro, ó. Coloca aí o número 26, ó, coloquei. Aí, o que que você vai fazer? Você vai descontar a intersecção do teu conjunto A, ó. Eu tenho 94 pessoas no A, só que eu tenho que descontar a intersecção, não é isso? Ou seja, 94 menos o número 26 é quanto, professor? É 68, ó. Então, 68 pessoas estão somente no A. Aí você vem aqui para o B, ó, você vem para cá, ó. 87 pessoas não consultaram o livro B. 61 pessoas não consultaram o livro A. Você não pode pegar esse 61 e colocar aqui dentro, não, ó. Por quê? Porque esse 61, ó, ele diz que não está no A. Ele pode estar no B e também pode estar no meu nenhum. Então, eu não posso considerar isso aí, não, tá bom? Então, você vem para o B, ó. O meu não B, eu tenho 87 pessoas que não estão no B. Se 87 pessoas não estão no B, tu tem 68 no A, o restante vem para onde? O restante vem tudinho para o nenhum. Por quê? Porque se no A já tem 68 pessoas, então o restante vai para onde? O restante vai para o meu nenhum. Então, ó, 87 menos 61 é igual a quanto, professor? É igual a 19, ó. Esse 19 é o meu nenhum. Aí agora eu volto aqui, ó. 61 não estão, olha só, 87, perdão, 87. Opa, peraí que eu me confundi. Deixa eu só organizar aqui as ideias, ó. 87 menos, ó, 87 menos 68, que são os que estão aqui dentro do A. Ou seja, dá igual a 19. Por quê, professor? Porque o restante vem tudo para onde, professor? Vem tudo para o meu nenhum, tá ok? Show de bola, padrão, professor, até aí tudo bem. Então, professor, ó, agora eu venho para quem? Eu venho para o meu não há. Eu tenho 61 pessoas que não estão dentro do conjunto A. Se elas não estão dentro do conjunto A, elas só pode estar onde? No nenhum e no B, não é isso? Então, ó, 61 pessoas, ó, menos quem? Menos o 19, que é o quê? Que é o meu nenhum. Então, ó, menos o número 19. 61 menos o número 19 dá igual ao número 42, ó. Então, 42 é igual ao meu B. Ele quer o total, não é? Se você quer o total, você vai somar todo mundo que está ali dentro do conjunto, ó. 68 mais o número 26, mais o número 42, mais o número 19, ou seja, 68 mais o número 26, mais o número 42, mais o número 19, dá igual a 155. Ou seja, 155 pessoas é o que, professor? É o meu total. Qual o gabarito correto, professor? Gabarito letra C, tá bom? Tranquilaço? Gabarito letra C. Eu sei que foi uma questãozinha um pouquinho mais chata, não é isso? Mas o detalhe é você fazer o quê? É você interpretar a questão da maneira correta, tá ok? Então, bora lá para mais uma questãozinha de conjuntos aqui comigo, ó. Em uma determinada amostra, ó, de indivíduos, 40% foram afetados pela doença A
e 20% foram afetados pela doença B. E 5% foram afetados por ambas as doenças. Dos indivíduos da amostra que não foram afetados nem por A e nem por B, 2% morreram. A porcentagem de indivíduos da amostra que morreram sem terem sido afetados por qualquer das duas doenças analisadas é... Quem que entendeu alguma coisa? Professor, não entendi nada. Observa comigo. Primeiro ponto é organizar. Você tem a doença A, não é isso? Você tem a doença A e você também tem a doença B, tem a doença A e B e tem também, o meu nenhum. Tem que a doença A? Doença A é 40%, doença B 20%, doença A e B 5% e o meu nenhum aqui eu vou descobrir. Bora lá desenhar o diagramazinho aqui, Desenhando o diagrama, aí a gente vai poder colocar cada ponto em cada ponto aqui dentro, Então, bora lá. Pronto, tô organizando aqui, não é isso, Então, bora aqui comigo. Primeiro ponto. Quem que é a minha intersecção? Que está nos dois pontos ao mesmo tempo. É o 5%, não é? Aí você vai lá e coloca aqui, 5%. Aí o que que você vai fazer agora? Você vai ter que descontar a sua intersecção, não é isso? 40, que é o A, menos os 5%. Vai sobrar quanto, professor? Vai sobrar 35%. Então, 35% é somente a doença A, não é isso? Aí você vem para o B, Descontando a intersecção, vai ficar quanto, professor? Vai ficar 15%, E o meu nenhum, professor? O nenhum é quem eu vou descobrir, Eu quero nenhum, não é isso, Para me encontrar o nenhum, eu vou ter que somar todo mundo e subtrair do total, não é? Então, o total é quanto? O total é 100%, não é? Então, 35% mais 5% mais 15% dá igual a quanto, professor? Dá 55%, não é? Então, o meu total é quanto? O meu total é 100%, não é? Menos 55% vai dar quanto? Vai dar 45%. Ou seja, este meu 45%, ele é o que, professor? Ele é o meu nenhum. Aí você vai fazer o que, professor? Você vai tirar quem? Esse 45% é o meu nenhum. Aí o que é que ele está querendo? Ele está querendo que 2%, ele diz que 2% morreram sem terem sido afetados pela doença. Quem foi que não foi afetado pela doença? Não é 45%? Então, 2%, de 45, 2 vezes 5 é quanto, professor? É 90. 90 sobre 100 é o que, Um zerinho, uma casa decimal. Então, a porcentagem de indivíduos da amostra que morreram sem terem sido afetados por qualquer uma das doenças é letra C, 9%, gabarito, letra C. Show de bola? Professor, essa questão foi muito confusa. Eu fiquei muito confuso nela. Realmente ela é um pouquinho confusa, porque ela é bem interpretativa, tá bom? Você precisa interpretar bem todas as informações que o examinador te passa, tá ok? Então, meu irmãozão, essa foi uma super aula aí, totalmente voltada para você, tá bom? Te desejo uma excelente prova, tá bom? Depois aí, qualquer dúvida, pode entrar em contato aí comigo, lá na minha rede social, @prof. Wendel Silva, tá ok? Então, meu irmãozão, espero que tenha gostado da aula. Tamo junto, até a próxima.